valer a pena cada obstáculo que você tem enfrentado. É bem verdade que às vezes passamos por inúmeras provações e perguntamos, Senhor, por quê? Para que daquilo? E tem níveis de provações que nós enfrentamos que realmente nós pensamos que não vamos suportar. Nós pensamos que vamos submergir, que vamos morrer. Mas o céu lhe trouxe aqui para lhe dizer, eu ainda sou dono dos céus e da terra. Embora o mundo jaça no maligno, o governo está nas mãos do nosso Deus. Eu sei que às vezes a guerra está tão grande que você se sente sozinho. Dizendo, Senhor, e agora? Mas eu preciso te dizer que nada foge do controle do seu Deus. É permissão de Deus você estar passando por esse processo, talvez de solitude, talvez de guerra, talvez um processo de humilhação, de rejeição, para que Deus ele permite nós passar por essas aflições, para nos moldar, para nos capacitar, porque é bem certo que há uma palavra que paira sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. O que diz as Escrituras? O que diz o Senhor ao nosso respeito? Bem sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos não de mal, mas de bênção, que fará com que você conclua e alcance o propósito determinado pelo Senhor. E quer saber? Os sonhos de Deus são bem maiores do que os teus. Eu sei que diante de algumas guerras é difícil calcular, mensurar como Deus vai realizar ou vai fazer, porque às vezes você está precisando de um recurso financeiro para ver a tua empresa arribada novamente, e nesse exato momento você está precisando pedir emprestado, mas Deus disse que vai lhe honrar financeiramente. Tu não entende. Às vezes você está passando num processo difícil na tua área sentimental. Deus diz que tu vai casar. Deus diz que embora que o diagnóstico seja desfavorável de esterilidade, Ele também diz que tu vai gerar. Mas mediante as guerras que você está enfrentando no tempo de hoje, está impossível tu acreditar na promessa. Sabe qual que é o nosso problema? É que assim como o marceneiro, como o arquiteto, nós buscamos uma matéria-prima, não é? Para realizar ou para se construir. Então criamos em nós, aleluia, a forma que Jesus vai chegar, a forma que Ele vai fazer. E nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. Obrigada, Ale, por me ajudar na metinha. Do nosso jeito e da nossa forma. Lembra do povo judeu? Porque eles não reconheceram Cristo? Porque eles esperavam Jesus vir montado num cavalo branco, né? Sentenciando os adversários, colocando muita coisa no lugar. E vem Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho. Então eles não criam. Não é Jesus. É um charlatão. Montado no jumentinho. Mas de fato era Cristo. Era o enviado por Deus. Aleluia! Era o nosso Jesus amado. Está entendendo? A forma que Deus ele conduziu aquele cenário não queria dizer que não era Cristo. Qual que é a diferença do cavalo para vir montado no jumentinho? Às vezes a gente perde a nossa bênção por conta disso. Nós estamos idealizando a forma que Jesus vai chegar, a forma que Jesus vai fazer, e eu preciso lhe dizer algo aqui. Nosso Deus ele não precisa de matéria-prima para construir. Pelo contrário, nosso Deus ele é Deus que faz tudo do nada. Nosso Deus ele é Deus que transforma o cenário de caos em bênção apenas com uma palavra liberada. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Então não importa a guerra e a crise que você tenha enfrentado neste tempo, eu te convido a depositar a tua confiança no Senhor dos Exércitos, ao Deus que não dormita, o guarda de Israel. Não sei se tu está entendendo isso aqui. Tudo bem, tu tinha tudo para ter perecido, para ter morrido. Talvez se você for contar sobre aquilo que você está enfrentando hoje, nós vamos chorar junto.
tenho passado. Hoje eu quero falar de um homem que teve que enfrentar guerras. E guerras essas que pareciam não ter fim. Hoje eu quero falar de Jefité, está no livro de Juízes, capítulo 11. Livro de Juízes, capítulo 9, capítulo 9, versículo... Livro de Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Glória, eu estou com uma mensagem na cabeça que eu estava meditando. Igreja, este homem, ele passou por muitas dificuldades. Eu quero te dizer que ele já nasceu num contexto familiar que não foi favorável a ele. É claro que se nós pudéssemos fazer escolhas, talvez nós escolheríamos ser criado em casas diferentes, familiares diferentes. Se nós podemos fazer algumas escolhas acerca do nosso nascimento, tem pessoas aqui que seriam criadas em contexto literalmente diferente, porque na maioria das vezes o contexto foi desfavorável mesmo. Talvez você não foi um projeto de sua mãe, nem do seu pai. Talvez tu foi obra do acaso. Talvez seu pai ou sua mãe tentou te abortar. Talvez aqueles que deveriam lhe dar amor, aqueles que deveriam lhe abraçar, é os mesmos que têm liberado palavras pejorativas. E você cresceu nesse ambiente dizendo ou ouvindo: tu não vai dar em nada, tu não vai chegar em lugar algum. Ou se sentiu, por algum motivo, o menor da casa, o menos amado, o menos favorecido. É com você mesmo que Deus quer falar. Deus te trouxe aqui nessa tarde para um propósito. Pois é, Jefité, aleluia, veio numa família totalmente desconstruída. Eu preciso te dizer que havia um gileadita. E esse gileadita que morava em Gileade tinha uma esposa. Agora se vê que o casamento dele não era 100%, porque embora fosse normal o marido ficar com a concubina naquela época, a palavra do Senhor vai dizer que nem filho aquela mulher ainda tinha. Então dá para entender que era o início de um casamento. E nós sabemos que todo início aparentemente é florido, não é assim? É bom, todo mundo se ama, todo mundo se respeita, mas vai passando o tempo, aí você conhece quem é a pessoa de verdade. Então, mesmo sendo o início de um relacionamento, você precisa entender que o gileadita deixava sua esposa em casa e ia no prostíbulo. Sim, ficar com a prostituta. Mas o que ele não sabia é que o inevitável iria acontecer. Porque embora não fosse um plano dele, era um plano de Deus para algo maior. Nós não entendemos e não nos sentimos amados. Por quê? Porque nós fomos criados num cenário de rejeição, de crise, de guerra. Tem filho que viu a mãe e o pai se degladiando, se agredindo. Meu Deus! Tem gente aqui que foi criado na casa de tio, de parente, foi abandonado, foi rejeitado. E Jefité estava sendo gerado no ventre da prostituta. Quando ela descobre que está grávida, interessante, ela bate a porta certa. Ela vai até o gileadita dizer: eu estou grávida. Entenda, a esposa não engravidou, mas a prostituta engravidou. E eu sei que cada versículo e cada capítulo bíblico tem um grande significado. O Senhor está lhe dizendo: não importa o lar qual você tenha sido criado, o ventre a qual tu tenha sido gerado, antes mesmo da fundação do mundo eu te elegi em mim para uma grande obra. Eu preciso lhe dizer que tu não é obra do acaso, tu não é projeto falido, tu é imagem e semelhança de Cristo. Se Deus disse que vai te honrar, independente do cenário que você esteja vivendo, haverá honra. Se Deus disse que vai te libertar, embora o outro não acredite nessa libertação, creia, tu será liberto, porque se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Se verdadeiramente o Filho do Homem nos curar, seremos curados, seremos sarados. E essa palavra não vem de homem, vem de Deus.
cumprir a palavra dele na terra. E as escrituras diz que passa céus e terra, mas a palavra dele não há de passar. Creia, queridos. É bem verdade que Jefité, ele foi gerado nesse contexto, num cenário conturbado, com várias incertezas, diante de tantas incertezas. Mas quando Gileadita ficou sabendo da gravidez dela, ele decidiu assumir. Tá entendendo? Ele decidiu cuidar. Porque o pai de verdade, o pai cuida. O pai zela. Não importa como tem sido a tua experiência com teu pai terreno. Tu tem um pai celestial que não lhe abandona. As escrituras vai dizer, pode o teu pai, pode a tua mãe te abandonar. Pode essa se esquecer de te amamentar. Ainda que essa venha se esquecer, diz a palavra do Senhor, eu jamais lhe esquecerei de ti. Eu jamais lhe abandonarei. Aleluia. Ele não te abandona. E a palavra do Senhor vai dizer que o Gileadita, ele então assume a criança. Eu vou ficar com essa criança. Inicialmente, a esposa que está dentro de casa aceita criar. Traz a criança. Vou criar com amor. Vou auxiliar, vou ajudar. E aparentemente, no início do texto, é isso que você vê. Um pai que pega o filho, coloca dentro de casa e tem o amor da mãe de criação e tem o amor do seu pai. Tudo que o pai poderia ensinar e desenvolver com aquela criança, ele fez. Imagina que Gileade era o nome do menino, Jefité era o nome do menino. Foi criado inicialmente com muito amor. A palavra do Senhor vai declarar que o tempo foi passando. E nós sabemos que o dia mau bate na porta do justo e do injusto. A diferença é quem está conosco no meio da guerra e no meio da batalha. Por isso eu te digo, não importa o nível de caos que você esteja enfrentando, não importa se a tempestade é desfavorável, se os ventos estão ao contrário, o segredo é você continuar caminhando independente da guerra instaurada. Pastor, eu não tenho força. Agora imagina se aquela mulher hemorrágica fosse medir a força que ela tinha para romper aquele ciclo de dor, correr o risco de ser apedrejada até a morte, enfrentar uma multidão para tocar na orla do Mestre. Quer saber? Tem níveis de milagre que precisam gerar em nós esforço. Se ela não tivesse rompido com a dor, certamente ela não teria vivido um milagre extraordinário. Você precisa romper com essa debilidade. Eu sei, essa depressão, essa pressão, essa opressão. Tem gente que não vive o novo e o extraordinário porque está parada alimentando da palavra que o vizinho disse, da palavra que o pai liberou, que a mãe liberou, da palavra que a sociedade tem dito, que o patrão falou. Há poder no sangue de Jesus, todas as amarras espirituais, todas as amarras literais em a ser quebrada na autoridade do nome de Jesus. Porque nós entendemos que independente do vale, tudo irá cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Jefité era o filho mais velho, porque sim, com o decorrer do tempo, aquela mulher veio a gerar. Agora, claro, gente, irmãos brincam, irmãos brigam, irmão é irmão, não é mesmo? Aí, irmão, você foi achado na lata de lixo, você é filho adotivo e briga por causa de um brinquedo, não é mesmo? Mas coisas normais. Ele continuava sendo o irmão mais velho, afinal, quando seus irmãos chegou, ele já fazia parte daquela família. Lembra que eu te disse que a mãe assumiu a responsabilidade e cuidou da criança? Enquanto Gileadita estava em casa, não havia assuntos de adoção.
Não havia assunto de quem era Jefité ou de quem ele era filho. Afinal, ele era filho do Gileadita e a esposa o teve por filho. Mas imagina você que no secreto, aquela mulher deveria fazer reuniões com seus filhos legítimos, dizendo: sabe quem é Jefité? Ele é o filho da prostituta. Ele não é meu filho. Agora imagina você, Jefité, achando que estava sendo criado num lar de amor, criado num lar onde um poderia contar com o outro, mas na verdade era tudo uma farsa. Eles mantinham a aparência perto de Jefité e do seu pai Gileadita, mas no coração o sentimento era totalmente diferente. Eu quero dizer algo a você que decidiu ficar nesse quarto de depressão, porque na verdade a palavra que veio foi de quem você menos esperava. Na verdade, quem puxou o teu tapete é quem deveria estar caminhando lado a lado com você. Na verdade, quem tem falado mal de ti é aquele que deveria dar testemunho da tua vida, da tua história. Afinal, só Deus sabe o quão dificultoso foi para você chegar aonde chegou. Afinal, só Deus sabe o que você passa para permanecer de pé. O dia mau veio. E qual foi a notícia? Jefité, seu pai, morreu. O Gileadita Jefité morreu. Agora imagina você, o filho mais velho, tendo que assumir várias responsabilidades. Afinal, quando o pai morria, era o filho mais velho que administrava, que tomava conta, que ajudava, que auxiliava. Ele tinha ali que abdicar do seu sofrimento de luto para poder então cuidar dos seus irmãos e cuidar de sua mãe. Passando o período de velório, claro que ele organizou, ajustou tudo para que o velório ocorresse. Ocorreu o velório. Jefité volta para casa na expectativa de abraçar sua mãe, na expectativa de falar assim: ô irmãos, vem cá, vocês não ficarão desamparados, conta comigo. Irmãos, o pai me ensinou a administrar, o pai me ensinou como fazer nessa hora. Vem cá, eu sei que tá difícil, mas vai dar certo, é um pelo outro. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que quando Jefité ele entra em casa, o que ele ouve é o seguinte: o que tu veio fazer aqui? A casa era dele. Ele foi criado lá. Era a família dele. Não, vocês só podem estar brincando. O que eu vim fazer aqui? Sim, pega tudo que é teu e pode ir embora, porque tu é filho da prostituta e não herdará daquilo que é nosso. Eu preciso te dizer algo aqui, claro. Jefité tinha direitos, E por ter direitos, ele poderia ter corrido atrás do que era dele por direito. Mas há momentos que na vida a guerra é tão grande, a guerra é tão travada que a gente não tem força para lutar. Jefité ele foi pego de surpresa, gente. Ele estava vivendo a dor do luto. Jefité estava se sentindo ali naquele momento totalmente desamparado. Porque até então era um ambiente de amor, até então era um pelo outro, até então ele poderia contar com a família dele, a mãe, que pegou, embora não tenha gerado, pegou, cuidou, deu banho, dizia que amava. Como assim? Ninguém deu testemunho por Jefité. A mãe não toma voz e diz: não faça isso com Jefité. Pelo contrário, se cala. Tem pessoas que podem nos ajudar, podem nos estender a mão, podem nos mostrar a porta de saída, mas ao invés disso, omite ou se calam mesmo, porque não querem perder cargos, não querem perder cadeira, não quer ser visto conosco. Quer eu ser visto do lado de Jefité? Quem é Jefité? O que os outros vão pensar? Covardemente,
colocam Jefité para fora. Jefité era um guerreiro hábil. Jefité estava ali para somar até enquanto sociedade. Porque quando se precisava dele, ele estava ali na frente da batalha para fazer a diferença. Tudo que Jefité aprendeu, ele aprendeu também com seu pai. E de repente os seus irmãos agem desse jeito e dessa forma. Cadê o amor? Porque é bem verdade que você pode fazer o bem talvez uma vida inteira. Você pode ter estendido a mão à pessoa por várias vezes, mas na primeira oportunidade que ela tem de puxar o teu tapete, ela puxa sem dó nenhum. Aí olha você nessa situação, se sentindo desamparado, se sentindo humilhado e perguntando até: cadê o meu Deus? É verdade que o Senhor nos dá o livre-arbítrio. E tem ser humano, queridos, que são mal mesmo. Você precisa entender isso. Tem coisas que não é espiritual, tem coisas que é falta de caráter mesmo. Porque no mínimo ali uma empatia. No mínimo ali, não, vamos dividir a herança, né? Para você ter um lugar para ir. Afinal, o lugar que Jefité conhecia por casa era a casa do seu pai, Gileadita. E agora? Jefité vai para onde? Sem dinheiro, sem era, sem beira, e aí? E agora lembrar da dor de Jefité, lembrar quem ele é, porque é assim que o inimigo age. Num dos piores cenários da nossa vida, ele quer potencializar a nossa dor. Você só não vai embora daqui, tu é filho da prostituta. Tu sabe quem é tu e tu pensa que você é quem? Quem você era quando eu te encontrei? Tu acha que tu tem um alimento por causa de quê? Se eu não coloco alimento nessa casa. Não é assim? Sempre querendo desconstruir. Gente, curte a live, compartilha para parar de travar, amém? Porque você curtindo, você compartilhando, ela trava menos. Que direção eu vou? O que fazer? A palavra do Senhor vai dizer que ele sai de casa, gente, com a roupa do corpo. E para onde ele foi, pastora? Pois é, sem direção, sem rumo. Ele foi parar numa cidade que se chamava Tobi. Eu preciso te dizer que Tobi, ali, nessa cidade, habitava a escória da população. Sabe, aquele que você olharia e falava: não, ali tem mendigo, bandido. Não, ali eu não quero passar. É a famosa chamada, tipo, debaixo da ponte. Tobi era um lugar que todo mundo queria passar bem longe. Mas foi para onde Jefité foi. Pois é, tem gente se sentindo assim, no fundo do poço, sem direção. Tem gente que se sente literalmente esquecido pelo Criador dos céus e da terra. Deus está dizendo: eu tenho permitido um processo na tua vida. Mas saiba que esse processo, ele não te mata, ele te habilita. Ele te deixa mais forte. Porque ao contrário de homens que pensam que você é totalmente dependente deles e que sem a ajuda deles você vai estar ruína no chão, eu te trouxe aqui para te lembrar que acima de homem está eu, diz o Senhor. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Mas o meu Deus, o teu Deus não nos deixará desamparado nessa guerra. O Senhor está dizendo: não se permita amargar pelas circunstâncias. Porque embora a vida tenha te empurrado para o precipício, eu sou Deus que ainda envia anjos ao teu respeito para lhe livrar e lhe guardar. Por onde você for andar e caminhar, eu sou Deus que ainda te cerco à esquerda, à direita, à frente e atrás, mas não te desamparo. Eu sou Deus que te dou livramento, que te guardo, que te protege, que te livra de todo mal. Sabe por que está curto na mente de alguns? Porque alguns tinham certeza e convicção que tu não aguentaria a guerra da limitação, a guerra da depressão, a guerra da ansiedade, a guerra da rejeição, a guerra do abandono, a guerra, aleluia, dessa guerra. Muitos acharam que você não iria aguentar, mas o que eles não entendem, não sabem, é que Deus está contigo dentro dessa
Lembra? A palavra do Senhor vai declarar que Daniel foi lançado dentro da cova. Os 120 satrapas, homens que armaram contra a vida de Daniel, estavam ali esperando. Esperando o quê, pastor? Ver os ossos de Daniel subindo no dia seguinte. Porque é bem verdade que naquela época, quando se lançava um homem na cova dos leões, antes que o homem alcançasse o chão, ele era literalmente devorado. A intenção do inimigo era literalmente matar Daniel. Mas quer saber? Um milagre aconteceu. Daniel chegou no solo da cova e acredite você, esse é o primeiro milagre de Deus. E talvez você está aí declarando: nossa, mas eu estou no fundo do poço. Pode olhar, pode calcular e pode glorificar a Deus. Porque embora tu sinta no fundo do poço, olha tu vivinho aí. Eita glória, hein? Olha você se alimentando da palavra de Deus. Muitos acharam que você não iria suportar até aqui, mas olha você aí. E tu acha que tu tem suportado por quê? Por conta da força do teu braço? Do nível de amizades que te rodeiam? Por causa do teu diploma, da tua inteligência? Claro que não. Você só está onde está. Chegou onde chegou por conta da boa mão de Deus. E quer saber? O Deus que lhe trouxe aqui, que começou a boa obra em ti ainda no ventre da tua mãe, é o mesmo que é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Coloca uma coisa na tua cabeça, anota no papel, de Gênesis a Apocalipse, o meu Deus, o teu Deus, nunca perdeu batalha. Porque tu acha que a tua será perdida? Você perdeu o controle. Como Jefité, né? Era muita coisa para assimilar. De fato, na visão dele, ele tinha perdido totalmente o controle. Mas quem disse que Deus, ele perde o controle? Quem disse que o justo juiz, advogado dos advogados, médico dos médicos, perde o controle? Ele só está te ensinando a confiar nele. Porque falar em confiança quando tudo está favorável é fácil. Mas falar em confiança no meio do caos, no meio da guerra, no meio do abandono, no meio de uma porta que bateu na minha cara, é difícil. Pois é, Deus está trabalhando a tua fé. Deus está vendo o quanto tu ama e está disposto a perseverar pelo teu milagre e pela tua vitória. Eu preciso te dizer que Deus não perdeu o controle. Daniel tinha tudo para nem sair da cova, mas Deus enviou um anjo dentro da cova. Sabe o que é interessante? Quem estava vendo o anjo dentro da cova dos leões era Daniel. E quem estava do lado de fora? Não estava vivendo essa experiência extraordinária. Nesse vale, nessa cova dos leões, nessa cidade chamada Tobi, cidade da escória, Deus está te ensinando, é nesse deserto que Ele vai se revelar a ti de maneira extraordinária. Foi assim com o povo dele. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus fez maná descer do céu. 40 anos sem que a roupa do corpo do povo se envelhecesse. Durante o dia que o sol era escaldante no deserto, Deus enviava nuvem de dia, e à noite que o frio era intenso, Deus enviava coluna de fogo à noite. Teve uma certa vez que o povo enjoou de comer maná. Não aguentamos mais maná. Aí vem Deus providenciando a cordonices, carne, envia para o povo, que eles venham comer até se fartar. Oh, glória! Porque Deus, Ele faz em abundância, com fartura. Deus está dizendo para alguém: não se limite a esse deserto. Não se permita amargar por este deserto. Porque eu estou te dando experiência extraordinária. Tudo bem. Quem está do lado de fora está gritando: vai morrer, não tem jeito. Vai sair só os ossinhos. Lá, tadinha, abandonado, o marido abandonou, né? Lá, humilhada,
Coitada, aquela que apanha, aquela que vive pedindo canequinha. Quem está do lado de fora está calculando para ver o dia que você vai levantar a bandeira dizendo: eu não aguento mais, eu vou morrer. Senhor, quero morrer, não aguento. Só que você que está do lado de dentro, você entendeu que por mais dificuldade, necessidade, guerra que tu tenha enfrentado neste tempo, você entendeu que a boa mão de Deus está contigo. Porque vamos ser claros, gente, tem desertos que nós enfrentamos até aqui, que se não fosse Deus nós não teríamos suportado. É um diagnóstico desfavorável, é uma palavra que doeu mais que um tapa na cara, é uma porta que se fechou na nossa cara, é aqueles que falaram por várias vezes: pode contar comigo. E na hora que nós mais precisamos, recuaram e nos abandonaram. Pois é, Jesus está aqui para te dizer: eu estou te assistindo nesse vale, eu estou te assistindo nessa guerra, porque embora eu esteja em silêncio, eu não estou ausente. E quero te dizer, eu ainda envio o meu anjo ao teu respeito. Tu não tem noção que se não fosse a minha boa mão, nem aí alimentando e ouvindo a minha palavra hoje, você estaria. Deus tem te dado livramentos que tu nem imagina. É na travessia de uma rua, quando vem o carro, você... que sorte. Foi sorte não, querida, foi Deus, né? É uma briga no bar de frente para tua casa. Vou agarrar, Fiat. Nossa, que sorte. Sorte não. É Deus. É uma fisgada ali, né? É uma pontada aqui. Senhor, que é isso? É Deus te livrando. É Deus te guardando e dando ordem ao maligno e ao mundo espiritual a que tu não toca. Porque aqui tem dono. Aleluia. Tu precisa voltar a declarar: a minha casa, a minha vida, a minha família pertence a Deus. Não importa o cenário que eu me criei, quantas palavras de maldições que eu tenho ouvido, eu cheguei onde cheguei por conta da boa mão de Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eita glória! Deus não te formou, não te criou para você viver uma vida de esmola ou vivendo de migalhas. Não, tu precisa entender que há processos na vida necessários, mais processos que lhe dará acesso. Tem gente aqui que decidiu montar tenda no deserto, montar tenda em Tobi, montar tenda na guerra, mas o Senhor está te dizendo: desmonta essa tenda, porque eu sou Deus do deserto, sim, sou Deus que também vou em Tobi, sou Deus que estou contigo, embora você se sinta no fundo do poço, sou Deus de livramento e também sou Deus que muda a história. Delabassurião, delabassou. Há uma palavra que para sobre a tua vida. Mas vem cá, Jefité não tinha palavra. Jefité não tinha um respaldo bíblico. Jefité não tinha uma profecia, um sonho. Porque é bem verdade que para a gente acreditar que Deus tem algo para a nossa vida, a gente quer que o profeta fala, não é assim? Senhor, se é do Senhor mesmo, vai chover. Não, pai, se for do Senhor, a chuva vai parar agora. Não é assim? Ah, Senhor, tu já falou. E tem gente, eu só tenho uma palavra, queridos, é o suficiente. Como José, agarre nessa palavra. Porque um sonho que Deus revelara a José foi o suficiente para ele passar pelos desertos da vida, crendo naquele sonho. Está entendendo? O deserto, o vale que você está enfrentando, não te desabilita. Pelo contrário, te deixa mais forte, te ensina e te habilita para o novo e o extraordinário. Deus tem coisas grandes, extraordinárias e sobrenatural para realizar na tua vida, na tua casa, na tua família. Creia que tu verás a glória de Deus sendo manifesta em você e através de você. Vem cá, Daniel foi destruído pelos leões? Claro que não. Por quê? Porque o anjo fechava a boca dos leões. A gente vê o plural na Bíblia. Embora eu não possa te falar de números, de quantidade,
a gente vê que é plural, ou seja, mais de um leão. Agora você está no fundo do poço e vê o leão rugindo. Ele estava com a boca fechada, mas poderia... Ai meu Deus, será que eu vou morrer? Eu estou dizendo, você não vai morrer não. Eu sou o Deus que de Gênesis a Apocalipse nunca perdi batalha. Não é a tua que será perdida. Fica firme. Não divida a tua adoração. Não abra mão dessa fé inabalável, mulher. Embora tenha muitos ao teu redor dizendo abra mão, para que sonhar, para que projetar, olha a guerra, olha os leões, não tem jeito, vai morrer. Todo mundo que já passou pela cova, eu vi como saiu. Ai, tadinho de Daniel. Você não é todo mundo. Você tem a sua digital. Aleluia. Deus te chama e Ele te chama pelo nome, não pela tua dor. Não importa quem tenha passado e pereceu. Não importa quem ficou. Deus elegeu você. Tu não está aqui hoje por obra do acaso. O céu sabia exatamente quem estaria presente se alimentando da palavra. E quer saber? Não existe acaso, existe plano de Deus. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu estou te fortalecendo neste vale para que você alcance o acesso. Tem bênção chegando à tua casa. Tem vitória chegando para a tua vida. Deus vai transformar esse cenário de caos em bênção, e quem te viu dará testemunho de ti. Dará testemunho de ti. Porque embora alguns não te valorizam, o céu valoriza. Tá entendendo? Embora você não se sinta amada, Jesus te ama e muito. Ele não abre mão de você. Eu estou falando para alguém que diz: Senhor, eu vou desistir. Tem gente aqui que pensou em tirar a própria vida, que chegou a olhar para o potinho de medicamento em seu criado do lado da cama, sem força para levantar, dizendo: vou me dopar hoje. O céu te trouxe aqui para lhe dizer: eu tenho coisas grandes, inefáveis e extraordinárias. O mundo espiritual já identificou isso, por isso que está tentando te parar dessa forma. Eu estou falando para alguém que nesse tempo entendeu que a guerra intensificou. Parece que está mais difícil. Mas é porque tu está um passo do teu milagre, da tua vitória. Então não se limite àquilo que você está vendo hoje ou assistindo diante dos teus olhos. Porque nem tudo que parece ser é. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Às vezes você se encontra com a túnica nas mãos, agarrado na túnica, como Jacó estava. Você lembra qual foi o plano dos irmãos de José? Vamos matar um animal. Agora a gente já vendeu como escravo, né? Vamos matar com um animal. Vamos pegar a túnica, mergulhar no sangue. Primeiro mergulhar no sangue, porque embora invejassem a túnica que foi feita por Jacó e dada ao seu irmão, a túnica não servia neles. Tem coisas que homens podem tentar te roubar, copiar, tentar até ser você. Mas a túnica que foi feita para o teu tamanho não vai servir ninguém. A cadeira que é tua, ninguém vai ter o sucesso que tu terá quando estiver sentado nela. Tá entendendo? O lugar que é teu, ninguém vai fazer frutificar quando tu estiver neste lugar. É um tempo determinado. Pegou? Mas vamos lá, que isso é mensagem para outro dia. A palavra do Senhor vai dizer, lembra? Que eles mataram o animal, mergulharam no sangue do animal a túnica, e disse aos mensageiros: entrega essa túnica, meu pai. Eu preciso te lembrar que os irmãos não disseram aos mensageiros: pergunta se a túnica é de José, ou se José morreu. Fala que você viu sangue e não viu José. Não teve nada disso. Os mensageiros, quando entregou a túnica a Jacó, também não disseram nada de morte. O primeiro a matar Jacó, o primeiro a matar José por palavra, foi seu pai, que o amava, Jacó. Porque quando ele pegou a túnica nas mãos, e pegar a túnica na mão não é fácil.
A túnica foi o próprio Jacó que teceu. Jacó sabia cada milímetro daquela túnica, porque antes de tecer, antes da túnica ser algo real e palpável, era algo que estava na mente de Jacó. Então Jacó projetou, fez com as suas próprias mãos. Enviou para a costureira? Não. Ele mesmo teceu. Então, quando entregam a túnica a Jacó, você acha mesmo que Jacó não iria reconhecer um projeto que era dele? Pois é, os mensageiros têm feito isso com você. Têm te entregado a túnica. O que é entregar a túnica? É mostrar para você todos os dias o cenário de caos que tu está vivendo. É mostrar todos os dias que enquanto ora, talvez seu marido está no bar, se prostituindo, bebendo, não é? É mostrar para você que o cenário, enquanto tu ora, mãezinha, os teus filhos estão aí parrudo, não sabe onde tá nas drogas, está na prisão, misericórdia. Aí ele vem com a túnica que você teceu, sonhou e projetou. Ou seja, ele vem te lembrando a palavra que foi liberada sobre a tua vida de bênção. Ele vem te lembrando o dia de glória que você recebeu a profecia, mas também vem te mostrando como está a tua vida atual. Então, comparando a túnica com a promessa, tá gritando que não vai dar certo. Por quê? Porque a túnica de fato era de José, era ou não era? Era. E representava o que aquela túnica? A morte. Por que a morte? Ué, se me trouxeram a túnica, que meu filho, né, amava, não gostava, não largava dela, cheio de sangue. Ai, o que ele disse? Certamente uma besta fera o matou. Gente, José tinha sido vendido como escravo. Mas diante da túnica cheia de sangue, Jacó declara a morte do seu filho. Pois é, nós estamos com a túnica cheia de sangue, declarando a falência. Falência do nosso casamento, falência da nossa empresa, falência da nossa saúde, falência dos nossos sonhos, falência na nossa área sentimental, falência em geral. Por quê? Porque tudo é desfavorável. Por quê? Porque a túnica representa o fim. Não tem jeito. Aí o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer, solta a túnica. Sim, solta a túnica que está na tua mão. Porque embora essa túnica representa a morte, quem dá a última palavra é Deus. E Ele te diz nessa tarde, bem sei eu que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de bênção e não de mal. Nem tudo que parece ser é, nem tudo que reluz é ouro. Vai ficar com a túnica declarando a derrota, a falência, ou vai ficar com a palavra? Quem era José, gente? José era o filho da promessa, filho de Raquel. Filho da promessa. Deus tinha plano, Deus tinha obra. Deus deu um sonho a José. Jacó teve várias experiências com Deus. Mas diante do cenário de caos e da túnica em tuas mãos, ele, em vez de correr para o quarto de oração, falar, Senhor, o que está acontecendo? Há uma palavra, ele é filho da promessa, ele acreditou literalmente. Porque tem gente que vem nos seduzindo com uma oratória tão perfeita. Vem pontuando cada cenário da nossa vida. Olha que humilhação. Você acha que Deus está nisso? Você acha que Deus está naquilo? Não, isso é para confundir. Não tem jeito, não vai chegar. E você acredita. Porque infelizmente quem liberou a palavra tem uma certa influência sobre a tua vida. Mas há poder no sangue de Jesus. Há momentos que a gente precisa calar as vozes ao nosso redor para ouvir Jesus falar. Você já pediu várias opiniões até aqui. A Maria, o João, o Pedro. Não importa quem te acompanha desde o teu nascimento. Quer saber? A resposta certa vem de Deus. Você já perguntou a Deus? Porque às vezes a gente troca a resposta de Deus por uma voz de influência. Vou repetir isso aqui porque a revelação vem agora. Às vezes nós trocamos a voz de Deus, a resposta de Deus, por conta de uma voz
que tem influência sobre a nossa vida. Pegou? Nós estamos igual Samuel. Quando Deus disse Samuel, Samuel fez o quê? Ele corria para o quarto de Eli. Eli tá me chamando? Eli, não menino, vai dormir, não tô te chamando não. Aí vem Deus de novo, Samuel. Ele corre de novo para o quarto de Eli. Por quê? Porque Eli representava para ele uma voz influente. Então, quando ele ouvia a voz de Eli, ou alguém de mais autoridade que ele, ou sentia a presença diferente, ele corria para Eli. Mas a verdade é que quem queria falar com ele era o próprio Deus, né? Eli, graças a Deus, na sua maturidade, orienta ele. Quando te chamar de novo, você fala, eis-me aqui, Jesus. Eis aqui, Deus, o teu servo ouve. Eita glória! E a partir daí ele ouviu a voz de Deus. Às vezes a gente erra. Meus filhinhos erram por não conhecer a minha palavra. Ouça a voz de Deus nessa tarde, porque a voz de Deus é a voz que vai nos direcionar ao caminho certo. Para de ouvir a voz da dor. Para de ouvir a voz da humilhação, da rejeição, do abandono e da guerra instaurada. Solta essa túnica cheia de sangue e diz, chega. Eu não vou chorar mais, porque o meu amanhã pertence a Deus. E Ele diz que tem planos de bênção e não de mal a meu respeito. Eu vou soltar essa túnica que por mais que o cenário pareça ser de morte, de rejeição, de abandono, eu creio que nesse tempo eu vou viver o milagre e o extraordinário em Cristo Jesus. Eita glória! Começa a proferir palavras de bênção sobre esse caos. Porque nem tudo o que parece ser é. A palavra do Senhor vai declarar que embora a túnica esteja cheia de sangue, José estava morto, gente? José estava morto? Pelo contrário, ele estava seguindo para viver um lindo processo de Deus. Sim, porque os irmãos acharam que estava acabando com a vida de José. Mas na verdade estava empurrando José para um grande propósito. Pegou? Os teus inimigos acham que tampando pedra está te matando. Que te encurralando, te lançando na cova dos leões, está te matando, te humilhando, zombando de ti, está te matando. Mas na verdade eles estão te promovendo. Porque tudo que acontece entre os céus e a terra é permissão de Deus. Nenhum dos planos de Deus é frustrado na terra. Embora tu não entenda algum propósito e para quê de algumas coisas. Confie, creia, fica com a palavra. Porque eu sei que às vezes a vida é cruel. Como foi com o Jefité? Gente, foi cruel ou não foi? O Jefité poderia falar, eu não pedi para nascer nessa família. Senhor, eu só fiz o bem, eu amei, eu achei que a minha mãe me amava. Achei que ela me criou desse jeito, com tanto amor, com tanto carinho. Eu achei que os meus irmãos me consideravam. E a gente vê que as guerras de Jefité, ela é instaurada dentro da própria casa. O inimigo de Jefité não era quem estava do lado de fora. O inimigo de Jefité não era o vizinho, o amigo invejoso. O inimigo de Jefité, a guerra que foi instaurada contra a vida de Jefité, ela deu início dentro da sua própria casa. E quer saber, gente? Talvez para sair nas ruas nós colocamos uma couraça, né, de proteção. O outro vem, a gente tem resposta na ponta da língua para administrar. Mas quem é que anda armado dentro de casa, gente? Quem é que coloca uma couraça de proteção dentro de casa? Ninguém. Porque na verdade dentro da nossa casa precisa ser um lugar de descanso, de oásis. Então você entende que essa afronta, essa guerra que foi instaurada, veio quando Jefité não esperava. Estava vivendo um luto, já estava sofrendo, gente. Aí tem gente dizendo aí, Jesus me entende, tá, mas o inimigo não te entende não. O inimigo não espera você ir beber aguinha no campo de batalha. Pera aí, meu filho, vai lá Maria, vai lá Cida, bebe água que eu vou te aguardar. Vai lá Fátima. Adriene, fica aí, pode ir no banheiro, tá? Eu vou deixar você ir. Não, ele é covarde.
Quando você vira as costas, ele te apunhala pelas costas mesmo. Não tem justiça com o inimigo, não. Ele é injusto, ele é covarde. Tá entendendo? Mas o nosso Deus, que é advogado dos advogados, juízes dos juízes, ele está vendo tudo, queridos. Fica tranquilo. Não queira que as coisas ocorram com a força do teu braço. Eu vou me justificar. Eu vou mostrar quem eu sou. Não, queridos. Você não precisa se apresentar num determinado tempo. Quem vai te apresentar é o próprio Deus. Você não precisa. Os frutos falarão por ti. É Deus que te justifica nesse campo de batalha. Tem gente aqui minando as forças, tentando mostrar para o outro, provar para o outro quem é, quem deixou de ser. Gente, nós precisamos amadurecer. Outrora era assim. Eu estava num determinado ministério, meu Deus, todo mundo falava mal, é de mentira. Que não sei, não dá oportunidade para ela. Pessoas querendo puxar o tapete a todo tempo. Eu, na minha infantilidade, no início, eu peguei uma foto minha, vê se isso é coisa que faço. Dei pro meu pastor e falei assim, aqui, pastor, ora, pergunta a Deus se eu sou de verdade mesmo, que Deus vai te falar, Ele conhece meu coração. Meu Deus, olhando assim as coisas que eu já fiz, misericórdia, não preciso disso não, porque Deus sabe quem eu sou e no momento certo Ele se levantará. Deus está gerando em nós maturidade mesmo. Olhando para a minha vida lá atrás, eu lembro o quanto eu já fui infantil. Então há processos que é necessário passar, sim, para a gente nos tornar mais humanos, ter sensibilidade, de ver o que é, o que não é. Deus está te capacitando para o trono. Deus está te capacitando para este lugar de honra. Tu acha mesmo que Deus não quer ver você feliz? Aí tem gente que fala assim, se Deus quiser, queridos, Deus quer. Deus quer. Mas tem coisas que partem da nossa atitude. Eu sei que seria muito bom eu sentar, olha só se meu sonho é ser médica, hein? Deus, em nome de Jesus, me dê um diploma, Senhor, eu quero ser médica. E o que eu estou fazendo? Sentada. Deus, esse ano eu quero ser médica, eu quero exercer. E o que eu estou fazendo? Sentada. Senhor, eu quero ser advogada. O que eu estou fazendo? Sentada. Resolve. O diploma vai vir voando na minha mão? É uma verdade, gente. Por mais dificultoso que seja, eu vou ter que lutar. Porque Deus me dá saúde, dá vigor enquanto eu caminho. Ele limpa, cura, restaura e transforma. É na jornada. É na caminhada. Porque tem gente que está pedindo por porta aberta, mas não foi em direção à porta. Se a porta abre e você está distante dela, ela se fecha de novo. Agora tem porta se abrindo e fechando no mundo espiritual. Por quê? Porque embora se abram diante de ti, você está tão impregnada nas suas limitações. Não posso, não tem força. Porque a porta está lá assim, ó. Abre de tempos em tempos diante de você e você não passa por ela. Pegou? Você pede recurso a Deus, você pede provisão a Deus. Então tem pessoas que morrem espiritualmente em determinados ministérios. Por quê? Aí está pedindo, Senhor, se eu continuar aqui eu vou morrer. Envia provisão, Senhor, envia o recurso. Aí Deus vai e coloca uma bênção, um ministério perto de você. Aí você tem medo de romper. Mas você não pediu socorro a Deus? Porque Deus não quer que você morra espiritualmente. Na vida de Cristo não tem placa de igreja. Você está entendendo? Nós somos todos filhos, herdeiros. Deus te chama pelo nome, não pela placa da tua igreja. Você pediu socorro, Deus ouviu a tua oração. Aí tá aí, a bênção está diante de você. Aí você está assim, será? Será? Por quê? Porque às vezes o ambiente que você vive é de manipulação. É que oprime mesmo. Se sair, se redar, vai pagar preço. Deus vai cobrar, Deus não quer ir. Gente, Deus não trabalha assim com manipulação, não. Isso é coisa do diabo mesmo, você aceita. Está repreendido em nome de Jesus. Deus está abrindo a visão de pessoas aqui. Você pede socorro. Deus lhe estende a mão. Deus envia o socorro. Então você que é aprisionado.
É como eu dei, né, um testemunho ontem, falei ontem sobre isso. É como um dono, você tem um pássaro, aí você está preso na gaiola. O dono vai lá e abre a portinha da gaiola. Voa, minha filha, voa, voa, vai viver. Mas você está tão impregnado, tão dependente emocionalmente, cativo emocionalmente, que embora a gaiola esteja aberta, tu não voa. Tu tá ali, só consegue voar dentro da gaiola. Mas Deus vai abrir a visão espiritual nossa nessa tarde. E a gente vai entender que é tempo de voar, sim. É tempo de viver o novo e o extraordinário, sim. Que não dá para viver coisas novas e extraordinárias parada no mesmo lugar. Embora eu suba monte, faça jejum, ore por um diploma, se eu não andar em direção, se eu não fazer o curso, se eu não fazer a faculdade, se eu não renunciar a algumas festinhas, até mesmo familiar, para poder se debruçar nos livros, para poder correr atrás do sonho e do objetivo, eu não vou chegar. Eu não vou alcançar. E no final das contas, não adianta eu falar: ai, Senhor, o Senhor disse que vai fazer, que vai me honrar. Mas o Senhor vai falar: quanto que você caminhou em direção? Deus conta com você. Ele não precisaria de você para realizar o milagre. Mas Ele conta com você. Bora se levantar. Bora se permitir que o Espírito Santo de Deus nessa tarde venha tocar no teu coração. Porque eu tenho ciência e consciência que eu posso falar aqui uma tarde inteira, quem convence é Ele. Que Ele venha te mostrar que o que Ele tem para você não é só isso. É coisas grandes, inefáveis e extraordinárias para realizar ao teu respeito. Agora tem gente que está se permitindo ser transformado pelo ambiente. Vem cá, Jefité estava em Tobi, ali havia a escória da sociedade. Com tudo que ele passou na vida, Jefité era para ter virado um bandido, para ter culiado a escória da sociedade e virado realmente um ninguém. Eu nasci para sofrer, eu só tenho dado errado. Jefité poderia ter se visto como coitado. Mas ao invés disso, Jefité estava transformando o ambiente com aquilo que ele tinha em mãos, ensinando a escória a ser guerreiro hábil como ele era. Ensinando aqueles que estavam ali ao redor dele, aleluia, como guerrear contra o inimigo, compartilhando da sabedoria dele. Às vezes a gente fala: o quê? Compartilhar? O que eu tenho para compartilhar? Só vivi coisas ruins na vida. Eita, você viveu milagre também, né? Vamos ser sinceros. Porque a gente tem altos e baixos, a gente inventa vale, a gente enfrenta guerra. Mas quantos livramentos Deus te deu? Você acha mesmo que tu não tem nada para compartilhar para o outro? Sua vida é um milagre até aqui, vamos falar a verdade. A tua vida é um milagre, a minha vida é um milagre até aqui. Nós temos sim muita coisa para compartilhar com o outro. Mas infelizmente nós estamos impregnados na túnica, na manipulação. Abra tua mente, abra tua visão espiritual. E bora começar a partir de hoje. Não deixe para amanhã, que você pode fazer hoje. A dar o primeiro passo. A sair dessa prisão, desse cativeiro. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus quer que você voe. Deus quer lhe ensinar coisas grandes e extraordinárias. Bora voar. Bora crescer. Tá, mas eu vou esperar a tempestade passar. Poxa, Pedro viveu um milagre extraordinário. Pedro andou sobre as águas. O único. Depois de Jesus andar sobre as águas, foi só Pedro. Ele viveu aquilo que ninguém mais viveu. O gozo extraordinário de estar diante do mar imenso, caminhando sobre as águas. Mas quando Pedro viveu isso? Quando o vento era o contrário. Porque Deus não cessou os ventos e nem a tempestade para Pedro vir. Você está esperando mesmo a poeira baixar? Mas eu estou esperando isso acontecer. Deus está dizendo, é no período de guerra que a gente vive milagre extraordinário.
Bora caminhar sobre essas águas. Não importa se o vento está soprando, se a palavra que foi liberada foi desfavorável. Não importa se a guerra está instaurada. Não importa quem acredita ou desacredita. Bora se levantar. Bora colocar o pé nessas águas e caminhar. Porque tem pessoas aqui que outrora começou a caminhar bem. Mas como Pedro parou para ouvir os ventos. Gente, os ventos já estavam ali. Porque a gente sabe que nessa jornada chamada vida nós teremos aflições. O Senhor disse, Ele não mentiu para nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Também diz que muitas são as aflições do justo, mas eu os livro de todas. Ou seja, não importa se é pouca aflição que você passa, se é meia, se é muita, Ele o livrará de todas elas. Você precisa crer e começar a caminhar em direção à palavra. Porque eu não estou falando somente de vida espiritual, não. Qualquer lugar que você for subir o nível, seja na área trabalhista, seja na tua casa, seja na tua rua, no seu ciclo, no seu convívio, de quem convive com você, se você se destacar, vai ter invejoso, vai ter levante. Tu não pode parar a tua vida por conta disso, porque é bem verdade que o outro quer te ver bem. Quer. Poxa, eu quero te ver bem. Não, você vai chegar. Mas quando você começa a sobressair, você vê no semblante do outro que não gostou. Porque quer te ver bem sim, mas nunca melhor do que eu. Só que Deus tem lugares altos, inefáveis para você. Não se limite. Deus capacita aqueles que precisam ser capacitados. Então não se preocupe. Às vezes a gente está igual Moisés, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Aí vem Jesus dizendo, Moisés, quem é aquele que destrava a língua? Quem é aquele que faz o homem falar? Quem é aquele que faz o homem andar? Ele está dizendo, Moisés, eu que te formei, te teci, né? Eu posso fazer a sua boca destravar, eu posso fazer você falar. Mas Moisés potencializou a debilidade dele. Mas, Senhor, eu não sei falar. Aí disse o Senhor, tá, vou enviar Arão, que vai falar por ti, que vai falar com você. Não, não passa. Não passa a honra que Deus tem para você. Senhor, eu não sei falar, mas o Senhor tem poder de fazer eu falar. Senhor, eu não tenho inteligência nessa área, mas o Senhor tem poder de me dar inteligência, para me capacitar, porque eu vou até em direção à promessa. Mas enquanto eu caminho, o Senhor vai libertando, vai tirando a timidez, vai tirando o medo, vai abrindo a minha visão. Esse é o segredo. Que tem gente abrindo mão de honra, porque bate o pé, eu não sei falar, eu não sei chegar, eu não vou alcançar. Esse lugar de honra não é para mim, eu jamais vou ser promovido nessa empresa, eu jamais vou ser feliz na área sentimental, eu jamais vou gerar, olha a minha idade, eu não tenho vigor. Para com isso. Fica com a palavra. Para de murmurar. Fica com a palavra de Deus, porque uma palavra é suficiente de te fazer alcançar. Ele estava ali em meio à escória, mas ele não foi contaminado pela escória, nem manipulado, nem influenciado. Ele sabia quem ele era. E quando nós sabemos quem somos, faz toda a diferença. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, o outro pode chamar de mentiroso. Se você saber que você não é aquilo que está dizendo, isso não vai te afetar a ponto de te derrubar e fazer você ficar chorando. Fulano falou que eu sou mentiroso. Ah, você é uma traidora, um traidor. Fulano falou que eu sou traidor. Ah, você acha que Deus vai agir na sua vida? Não é Deus que te usa. Ai, fulano falou que não é Deus que me usa. Para com isso. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Não importa o que o outro fala de você, você sabe quem você é. Você precisa ter essa maturidade, não importa o que falaram, eu sei quem eu sou. Quando nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, a palavra de maldição não faz com que nós venhamos parar tudo. Você tem que parar de andar de acordo com as instruções da maioria, do que a maioria pensa. Que para com esse negócio que a voz da maioria é a voz de Deus. Não existe isso não. Isso não é bíblico, é antibíblico. A voz de Deus é a maioria. Pegou? A voz de Deus é a maioria. Ele estava ali, mas não permitiu ser influenciado. E você? Está sendo influenciado pelo vale que está enfrentando?
Está sendo influenciado pelas circunstâncias? Está com a túnica cheia de sangue nas mãos? E você? Diante do que tem ouvido, você tem proferido mesmo a tua derrota? Você tem reproduzido as mesmas palavras que tem ouvido? Não tem jeito para mim, acabou, vou morrer? Ou tá com a palavra? Não, Senhor, eu tô com a palavra. Eu vou chegar. Vai ser liberto sim, eu vou alcançar. Essa porta de emprego é minha, em nome de Jesus. Eu vou ser curada e restaurada por completo. Eu vou gerar. Porque isso faz toda a diferença no nosso cenário. Agora, vem cá. Se Jefité tivesse sido influenciado pelo ambiente, ele abriria mão de tudo aquilo que Deus já estava reservando para Jefité. Porque embora Jefité não foi socorrido pelos seus irmãos, que vamos ser sinceros, no início de algumas guerras a gente fala, fulano vai se arrepender, ciclano vai se arrepender, vai bater na minha porta, vai ver o quanto eu fui bom, fulano, Senhor, vai lá, não é assim? Mas o tempo foi passando, ó. E os irmãos de Jefité foram lá correndo atrás dele? E os irmãos de Jefité foram lá socorrer Jefité? Ai, tadinho, o que a gente fez com o mano? Tem coração que é de pedra mesmo. Mas eu conheço um Deus que move céus e terra, mas faz um reboliço, queridos. E faz aquele que é grande bater na tua porta. Tu crê nessa palavra? Não importa se tu tá em Tobi, no fundo do poço. O céu, quando quer honrar filho, ele move céus e terra, meu Deus. Mas ele vai lhe conceder a vitória. Tu não ficará em Tobi. Não terminará a tua história em Tobi. Deus tem coisas grandes e extraordinárias. Não terminará dessa forma. Se Marta e Maria entendessem o poder da palavra liberada por Jesus, não sepultava Lázaro. Que isso, pastor? Lázaro já estava morto 3 dias? Mas lembra qual foi a palavra que Jesus liberou para os mensageiros? Fala para Marta e Maria que não terminará em morte, mas sim é necessário para que seja manifesta a glória de Deus. Não terminará em morte. De repente, elas deparam com quem morto? Lázaro. Mas aí dá curto. Ele falou que não vai terminar em morte. Ele falou que não vai terminar em humilhação, em abandono, em rejeição. Não vai terminar. Mas sabe por que tu tá em curto? Porque você está colocando um ponto final na história que ainda não terminou. Pegou? Aperta o cinto que eu preciso falar com você. Você está sepultando aquilo que não é para sepultar. O Pai não te mandou sepultar. Pastora, mas como é que Marta e Maria não iriam sepultar o corpo do irmão? Eu preciso te dizer que naquela época era normal deixar a pessoa 3 dias em observação. Às vezes eles pegavam o morto, lançavam o morto no vale, porque não poderia tocar, era considerado imundo. E ali a família ia, todos os dias ia ao longe, observava, para ver se aquela pessoa não iria reviver de novo, né? Porque dependendo da doença e da debilidade acometida, tinha pessoas que com 2 dias se levantavam. Tá entendendo? Mas diante dos fatos e daquilo que ela estava vendo, elas anularam a palavra, vão sepultar. E a gente está assim, nós estamos sepultando aquilo que não é para sepultar. Por quê? Porque tudo que a gente está vendo no literal é a morte. Elas sepultaram. E quando Jesus diz, cadê Lázaro? Nós sepultamos. Ele morreu. Aí o Senhor disse, aonde vocês sepultaram Lázaro? Não, mas já cheira mal. E eu glorifico ao Deus que demorou para vir.
Porque é bem verdade que tem milagres que, para serem realizados na nossa vida, o cenário precisa piorar. Que isso, pastor? Verdade. Se Jesus viesse e ressuscitasse Lázaro no terceiro dia, eles não falariam que Jesus ressuscitou. E sim, que era o terceiro dia normal, os 3 dias guardados, e nesses 3 dias Lázaro voltou à vida. Porque poderia ter sido uma enfermidade que fez com que a respiração ficasse bem pouquinha, que o batimento cardíaco quase não ouvisse, que é claro, antigamente não tinha os instrumentos que nós temos hoje, né? Para ver o batimento cardíaco. Não tinha nada disso. Então o que o Senhor falou? Você quer? Vou deixar. Vai ser 4 dias. No 4º dia eu chego, por quê? Para não falar que o milagre que ocorreu foi por conta de homens, ou foi por conta de Lázaro. Não. Foi por conta do meu Pai que está no céu. Porque ainda que esteja morto em Cristo Jesus, viverá. Deus está dizendo, eu não disse que não iria terminar em morte? Pois é, essa história, a gente vê que ela não terminou em morte. Porque nós colocamos um ponto final na história que ainda não terminou e às vezes é só o início. Tá entendendo? Pegou? Lázaro saia para fora. E Lázaro veio para fora após o povo remover a pedra. Porque para viver milagres extraordinários, às vezes nós precisamos remover a pedra. Tá entendendo? A palavra do Senhor vai dizer que Lázaro veio para fora. Viveu um milagre extraordinário e como Jesus havia liberado a palavra, não terminou em morte. Agora vem cá, olhando o cenário de Jó de fora, você falaria, vai terminar em morte. Não tem jeito para Jó. Jó chegou em seu pior estágio. No emocional, então, humanamente falando, a gente fala que por mais que a restituição emocional da pessoa é tão abalada que ela não vive o extraordinário ou com interesse ao milagre ou à promessa. Mas o Deus que permite o processo é o mesmo que te cura nele. E quando tu vai alcançar o propósito, ele te cura e te cura por completo. Mas olhando para a vida de Jó, você fala que era impossível haver restauração e transformação na vida daquele homem. Eu estou falando para alguém que diante do vale que está enfrentando, está declarando, é impossível Deus mudar esse homem, é impossível Deus me mudar, me libertar, é impossível largar as drogas, o cigarro, a prostituição, é impossível ver essa porta ser aberta. Nós estamos aqui falando do Deus do impossível, do Deus que move céus e terra só para nos dar a vitória. Do Deus que criou tudo e todos antes mesmo da fundação do mundo. Do Deus que quando disse haja luz não precisou de eu e você jejuar ou estar lá dando glória a Deus e aleluia. A palavra dele foi o suficiente. Do Deus que criou os céus e a terra e tudo que há entre os céus e a terra antes do ser humano, e eu glorifico a ele por isso, porque se ele criasse o ser humano primeiro, hoje o homem falaria que ele faz parte da criação do mundo, que ele ajudou a Deus criar, mas o Senhor criou o homem por último para mostrar para nós que tudo que nós precisamos já existe. Que eu não tomei posse, pastora, porque ele está capacitando você para tomar posse. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos acessar o mundo espiritual, porque antes da nossa bênção, da nossa vitória ser manifesta aqui, ela já foi manifesta no céu. Você pegou? Até as guerras, antes de ser instaurada aqui, já foi instaurada no céu. Deus, ele não é pego de surpresa. Deus está falando para alguém, se você entender o que eu tenho para a tua vida, tu não vai ficar se limitando, andando em círculo nesse deserto, reclamando, murmurando, deixando de viver no deserto, não. Tem gente sobrevivendo no deserto, não. O deserto é lugar de experiência com Deus. Viva, voe, sorria, creia. Abraão foi fortalecido quando dava glória, glorifique, exalte, adore o santo nome do Senhor Jesus, porque nada nem ninguém pede.
Ele chegou no fundo do poço. Vem cá, gente. Se você não soubesse a história no todo, soubesse só da crise de Jó, você falaria sobre a possibilidade da história dele ser restituída? Ele não tinha respaldo bíblico não, tá, gente? Ele não tinha ninguém do lado dele para falar assim: Jó, tu vai vencer. Ô, glória, por quanto eu te digo, Jó, Deus vai vir com socorro aí. Jó, você só está passando pelo processo, porque quando os filhos de Deus se apresentaram a ele, veio também o inimigo. Jó, e Deus deu testemunho de você, hein? Jó, fica firme. Não, não teve isso não, gente. Era só Jó e aquilo que ele cria. A fé dele. Os amigos abandonaram Jó. Acusaram Jó. Jó, tu tá passando por isso. Tu deve estar em pecado, Jó. Porque você passar por isso, né? A esposa de Jó disse: Jó, amaldiçoe-se Deus e morre. Olha como é que você tá, Jó. Você tá se coçando com um caco de telha, né? Agora até a saúde tu perdeu. Tá leproso, Jó. Amaldiçoe-se Deus e morre. Mesmo diante disso, mulher, tu fala como uma louca. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, tamanha foi a fé de Jó. Você precisa ter fé que Deus ele tem poder de transformar o teu cenário, se Ele quiser hoje, agora. Porque Deus também age no de repente. E quando Ele quer agir, homem nenhum, não tem palavra de maldição, não tem obras ao contrário, não tem nada, nem ninguém, aleluia, que impede o agir do nosso Deus na terra. Creia, profetize. E nós sabemos que Deus restituiu a vida de Jó. Jó mesmo declarou: eu conhecia de ouvir falar, hoje com a experiência vivida, eu sinto, eita glória. E a Bíblia vai dizer, o final de Jó, Jó 42, Jó capítulo 42, e o final de Jó foi bem melhor do que o início. Você entendeu? Que o que veio para ser um ponto final na vida de Jó, vem Deus e colocou uma grande vírgula. Opa, que lá vem história aí. Eita glória! Opa! Não é o final não, é restituição. Então colocaria um ponto final na vida de Lázaro, um ponto final na vida de Jó, como você tem colocado um ponto final em muitas coisas na sua vida. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, não coloque um ponto final aonde eu coloquei, vírgula. Porque se Ele disse que vai fazer, independente de uma coisa, eu sei, tua vida não está como a de Jó. Não tá, né? Tem gente que fica, Lídia, obrigada querida, Deus lhe abençoe. Tem gente que fica assim, nossa, eu tô como Jó, minha filha, eu tenho até medo, nem comparo, né? Perdeu todos os bens materiais, os gados, os seus servos, perdeu as casas, perdeu todos os seus filhos, unânime, meu Deus, misericórdia. Se teve restituição para a vida dele, que de lá para a nossa vida. O que é impossível para nós, para Deus, é apenas detalhe. Eu preciso repetir isso aqui. O que é impossível para você, para Deus, é apenas detalhe. Era um detalhe. Jefité está em Tobi. E com o tempo, Jefité parou de orar, de buscar, né? Porque vamos ser sinceros, dependendo do tempo que a gente está no lugar, no ambiente de dor, a gente acaba por acostumar. Como assim, pastor? É verdade. Quando você recebe um diagnóstico médico, por exemplo, se a sua família é diabética, você está com diabetes. Se a sua família tem pressão alta, você está com pressão alta. No início você fala, não aceito. Eu repreendo essa maldição em nome de Jesus. E a gente vem até com uma oratória, né? Mas vai passando o tempo, você começa a falar assim, minha pressão alta. Minha diabetes. A minha família tem, eu herdei minha. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor levou sobre aquela cruz todas as nossas iniquidades, enfermidades, e foi pelas pisaduras dele que nós fomos sarados. Então não estou falando para você falar que não tem, dá um de louco, né? Não. Eu estou passando por este período. É um estado, não é meu.
Eu estou com diabetes, eu estou com pressão alta, mas não é minha, é estado passageiro. Eu creio que no caminho, enquanto eu busco, Jesus me cura. Entendeu? Ah, pastora, eu vou parar de tomar medicamento? Ei, não sou alienada, tá? Entenda o que eu estou falando. Pode tomar. Deus deixou os médicos da terra para nos instruir. Mas no caminho, na busca do teu milagre, Deus promove o milagre. Aí quando vê, o próprio médico vai tirando. Mas o que está acontecendo? Não, medicamento, em vez de deixar equilibrado, está descendo. Você que tem pressão alta, está descendo. Não, vamos tirando medicamento. Você que tem pressão baixa. Não, vamos tirando, entendeu? É quando vê o milagre, ele é realizado, atestado pelo médico. Não sei o que aconteceu, fulano. Não sei. Mas eu não estou vendo mais nada aqui. Não sei, se eu não tenho diabetes, você não tem pressão alta. Como assim? Quando vê o milagre, bate a tua porta. Mas é bem verdade que Jefité acostumou com aquela condição. Ele já não esperava mais a família dele buscar ele. Você está entendendo o que Deus está falando? E às vezes a gente está assim, a gente não espera mais a nossa família nos buscar. Por quê? Porque o nível de guerra é tão grande que você fala assim, poxa, eles poderiam ter me ajudado, não ajudou? Me abandonou? Ninguém acredita em mim? Ninguém me dá ouvido? Para eles é frescura, é isso aqui? Aí você baixa a guarda. Aí quando você está reproduzindo, eu nasci para ser infeliz, para ficar no fundo do poço, para mim não tem jeito, eu não vou chegar a lugar algum, não é assim? Ele estava ali, em Tobi, fazendo a diferença. Porque independente do deserto que a gente está, a gente precisa fazer as coisas com excelência. Faça como se fizesse para Deus. Porque o Deus que te vê atrás das malhadas te honrará em público. Creia nisso, saiba disso. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto ele estava ali em Tobi, houve uma guerra lá em Gileade. E a guerra em Gileade instaurada foi tão grande que a palavra do Senhor declara que os amonitas se levantaram contra os líderes do Gileadita. Agora vem cá, quem que era o guerreiro hábil? Quem era aquele que tinha habilidade de guerra, como entrar na guerra, a forma de lutar? Ué, havia muitos preparados ali, né? Porque às vezes a gente acha que é esquecido, que não vai chegar, depois a gente fala, Senhor, tem gente tão mais capacitada que eu, tão mais preparado que eu. É verdade, tem mesmo, vou mentir não. Mas eu glorifico a Deus que também decide capacitar os escolhidos. Saiba que você é um instrumento nas mãos do oleiro, é um vaso na mão do oleiro, vaso de barro maleável, que o oleiro está lapidando, moldando. Tá entendendo? Tirando as rachaduras, impurezas. E não tem importância se na rebeldia tu se quebrou na mão do oleiro. Ele tem toda a paciência para refazer este vaso. Eita glória, porque o lugar que Deus quer colocar este vaso é na vitrine mesmo. Como diz a palavra do Senhor, pode pegar um candeeiro e escondê-lo debaixo da cama? Não, queridos, porque embora debaixo da cama esteja escuro, ele vai iluminar, não tem jeito. Deus te criou, te formou para você brilhar mesmo, para te colocar em lugares altos, ser tu uma bênção. Deus vai fazer coisas grandes, ele vai te tirar deste processo. Por isso que eu digo, continua, permaneça firme, valerá a pena. Aleluia! Não tem como esconder. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que as guerras estavam instauradas ali. E nada resolveu os problemas. Então os líderes do Gileadita decidem correr atrás de Jefité. Cadê o Jefité, gente? O filho de Gileade. Ele que está sempre aqui liderando o povo, auxiliando o povo. Cadê ele? Não vamos à casa dele. Porque na verdade eles não tinham noção do que tinha ocorrido dentro da casa de Gileade no momento de luto. Tem gente que não tem noção do vale que tu está enfrentando, que só vai perceber ou ter empatia quando precisar de você. Opa, que o contato da Maria e do João, vou ligar, porque a Maria e o João sabem daquele site que eu preciso, sabe fazer essa receita, aí liga. Eles não sabiam, eles não tinham noção da guerra que Jefité enfrentou. Eles não tinham noção que Jefité foi mandado embora de casa pela sua família.
Então, quando a guerra é instaurada, eles precisam de Jefité. Não é, se Jefité, sabendo da guerra, não vem até nós, vamos até Jefité. Tem alguma coisa errada. Aí eles batem a porta de Jefité. E quando batem a porta, eles perguntam. A gente veio procurar Jefité, o guerreiro hábil, o gileadita, cadê ele? Aí os irmãos, não, mas sabe o que é? Porque é bem verdade que tem gente que não tem a coragem de contar a covardia que fizeram conosco no meio do caminho. Pelo contrário, depois que se alcança a promessa e a vitória, são os mesmos que dizem: eu acreditei em você, me perdoe, eu agi como louco, mas no fundo eu sabia que você ia alcançar, que você ia chegar. Tudo mentira, né? Tem gente que acha que crente é bobo, gente. Crente não tem amnésia. Deus, ele nos cura. Glória a Deus por isso. Mas lembrar, tu vai sempre lembrar. Mas não é desse jeito? Cadê Jefité? Não, deixa eu te falar. Jefité, não sei, menina, sou de casa. Né? Teve uma confusão, foi embora. Porque é verdade que a covardia, muitas das vezes, não é exposta. Tem gente que já passou por um período de covardia tão grande que ninguém sabe. Por quê? Porque quem te covardiou não tem a coragem de falar o que fez para você. Não tem a coragem de dizer que quando precisou de um copo d'água para beber, tamparam água na tua cara. Não tem coragem de dizer que quando precisou de uma porta aberta, foi os mesmos que dizem: corre, fecha a porta e vem fulano. Não tem coragem de dizer que enquanto precisou de um dinheirinho, tinha dinheiro no banco, mas preferiu falar: não tenho. Ou seja, foram covardes mesmo. E a intenção era te ver no chão. Mas no momento do confronto, coloca uma roupinha de cordeiro e vem contando uma história elaborada, porque eles acreditam em suas próprias mentiras. Mas nós que passamos pelo vale, vimos o nível de guerra e a palavra que foi direcionada a nós, sabemos o nível de covardia que foi. Mas eu glorifico ao Deus que nos cura no processo, e ao invés de nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão, nós realmente entregamos para Deus e perdoamos. Não é porque somos besta e nem bobo, é porque o mal nunca teve em nós. O mal está em quem te fere. Deus, ele nos cura no processo. Deus, ele nos restaura no processo. E glória a Deus. Porque a intenção do covarde não é nos ver restaurado, não. É nos ver no chão mesmo. A palavra do Senhor vai dizer que diz o seguinte: não bora atrás dele. Porque os amonitas se levantaram com força para nos destruir. E quem tem noção da guerra, quem sabe administrar a guerra, é ele. É o gileadita. Ele foi preparado para isso. Cadê ele? Vamos atrás dele. Imagina você que eles encontraram o gileadita em Tobi, na cidade da escória, onde ninguém dava nada, com um monte de vadios ali reunidos. E foi lá que falaram: vocês conhecem o Jefité, gente? Um homem assim, assado, que veio pra cá, tal dado. Vocês sabem onde ele tá? E foi apontando: tá, ele tá lá embaixo. Não, ele fica lá embaixo com os caras, com os vadios. Vai lá que você vai achar ele, com a escória. Acharam ele. Sabe quem foi lá? O rei. Desceu o nível. Sim, foi lá no fundo do poço, né? Para buscar Jefité. O Senhor está dizendo: eu vou entregar o coração de gente grande ao seu. Porque eu conheço teu coração. Eu conheço o vale que você enfrentou até aqui. Eu sei o nível de guerra que você tem enfrentado. E apesar das guerras, apesar da afronta e da humilhação, você decidiu ser o mesmo. Guardar o teu coração e ser íntegro.
Você decidiu a não submeter à ameaça do maligno, à chantagem emocional do maligno. Você permanece firme, acreditando, crendo, mesmo quando o outro não acredita. Eu vou fazer conexões. Eu farei grandes, bater em tua porta. Pai, eu creio nessa palavra. Eu vou soprar o teu nome. Porque a tua situação não terminará em Tobi. É só uma escola. Papai permitiu, sabe? Porque, na verdade, nos momentos que a gente mais tira lição na vida, é os momentos de deserto. Eu costumo dizer que só sabe dar valor a um copo d'água quem já passou por um período de escassez e de sede. Pegou? Só dá valor a um chuveiro quente quem já teve que tomar banho de canecão. Só dá valor a um vaso sanitário quem já precisou usar balde. Tá aí uma pessoa que já passou por muitos vales. Eu. Você também. E quer saber? Com Deus, não mata. Habilita. E aí você valoriza tudo que o Pai coloca na tua mesa. Porque já teve dias de você olhar para o teu armário, ter um fubá torrado para tomar com café. Já teve dias de você olhar para a tua despensa e ter uma banana verde para comer. Já teve dias de você querer comer um biscoitinho recheado e não ter um tostão no bolso. Já teve dias de você querer uma festinha de aniversário. E entre a festinha e ter alguma coisa para comer dentro de casa, você optou por ter alguma coisa para comer dentro de casa. Só Deus sabe os vales que você enfrentou até aqui, né? E quer saber? Você vai valorizar em cada detalhe. Hoje eu entendo, gente, que eu não entendia. Hoje eu entendo o porquê de José passar um processo daquele. Senhor, era mais fácil para José alcançar o pódio e a promessa morando na casa do seu pai Jacó. Era mais fácil, gente. Jacó tinha nome na época. José já se destacava entre os irmãos. Era mais fácil ele alcançar um governo morando na casa de Jacó. Mas por que, Senhor? Dali, do sonho, ele foi lançado na cisterna, unânime pelos seus irmãos. Vendido como escravo e preso injustamente por Potifar, por conta da mulher de Potifar. Senhor, para que isso? Mas hoje eu entendo. Imagina José no governo sem tratamento, gente. Filhinho do papai. Tá vendo, irmão? O pai falava assim, José, vai ver o que os seus irmãos estão fazendo? Vinha José correndo. Pai, vou contar, os irmãos estavam fazendo isso, aquilo. Você vê que não teve nenhum problema de José contar o sonho que teve para os irmãos e para o pai. Ele contou na expectativa, porque ele já se sentia, ele já se via lá. Eu sou o cara. Sem o processo, imagina José no governo. E apesar de todo mundo, cara. Não falei que eu ia chegar? Vocês não acreditaram? Agora para comer, nesse caos, nesse deserto, precisa pedir permissão. Não sei, vou pensar se eu vou dar semente para vocês plantar ou não. Pegou? Então, na verdade, o processo que na visão do outro mataria José, ensinou e habilitou. Porque, de fato, José, ele alcançou o governo. E quando ele teve a oportunidade de tratar alguns assuntos, ele não veio tratando com humilhação. Quando os irmãos dele veio até ele, eu sou José. Vocês lançaram na cisterna, que vocês humilharam, que vocês queriam matar. Esse é o ser humano incurado, gente, acredite. Quando a gente é curado, vocês são meus irmãos, eu sou José. Não, e o pai está vivo? Não, vou dar semente, vocês sim. Não, vem pra cá, traz o pai pra cá, fica perto de mim. Irmão, você vai me matar? Não vou matar não, porque eu entendi que foi necessário passar por tudo que eu passei para chegar aonde eu cheguei. Na verdade,
Quem me mandou no processo não foi vocês que me lançaram na cisterna, foi o próprio Deus para um propósito maior. Meu Deus, que nível de maturidade! Pegou? Que nível de maturidade! Sabe por que Jefité estava em Tobi? Porque na verdade ele ia liderar um exército. Liderar um exército que já sabe de tudo é fácil, mas pegar a escória e investir em quem não sabe nada é difícil. Foi o próprio Deus que permitiu o vale na vida de Jefité para ensinar Jefité que se ele tiver equilíbrio emocional, não é as circunstâncias que molda ele, mas é ele que molda as circunstâncias. Tá entendendo? Embora o cenário que Jefité estava fosse desfavorável, ele não se permitiu dominar pelas circunstâncias e pelo cenário. Pelo contrário, ele ensinou aquele homem a ser um guerreiro hábil. O que Deus estava preparando para Jefité era coisas grandes, extraordinárias, sobrenatural. Embora tu não veja e não entenda, creia que Deus ele está te ensinando nesse deserto. Quanto mais é lhe dado, mais lhe é cobrado. Por isso que parece que tudo é você, que a guerra é só em você. Parece que as pedradas têm direção certa e só vem em sua direção. Mas o Senhor está lhe dizendo, não, tô eu te moldando para um governo. Tô eu te moldando para uma cadeira de honra. Tô eu te moldando para a cura completa. Tô eu te moldando para um grande testemunho. Tô eu te moldando para viver coisas grandes e extraordinárias em mim, diz o Senhor. Labacanto e galabaçou, sou eu te moldando. Entendeu? Pegou? Tu não vai morrer. A palavra do Senhor vai dizer que os grandes descem a Tobi. Desce, entendeu? Porque quando Deus quer, meu filho, não há homem. Não há homem que diz não. Quando Deus quer, o homem, os céus e a terra se curvam diante da grandeza desse Deus. Tá entendendo? Não importa o quão coração duro seja. A minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que o nosso Deus transforma o coração de pedra em carne. Eita glória! Por isso que eu digo, não é por minha força. Não é para tua força. Às vezes você tá cansado e exausto demais. Sabe por que tá? Porque tu tá tentando mudar esse casamento com a força do teu braço. No grito, tampando o prato. Você tá tentando se justificar gritando, falando, eu não sou. Para de mentir. Você tá acreditando nas palavras. Então isso tá te gerando uma exaustão muito grande. Para com isso. Para com isso. O segredo é oração, meu filho. Se o Espírito Santo não convence o homem, por que tu acha que tu vai convencer? Convence não. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Crê nisso. Então, ao invés de ficar no grito, vai para o joelho. Vai para a oração. Deixa Deus trabalhar. Porque enquanto nós agimos, o céu reage ao nosso favor. Não é do teu jeito, acredite. Não é da tua forma. É do jeito que Deus disse que fará. Creia. Quem crê em Deus, por mais dificultoso que seja, confia na palavra que Ele liberou. A palavra do Senhor vai dizer que vão lá, busca Jefité. Mas aí Jefité libera uma condição. Meu Deus, Jefité que saiu da casa dele sem ele, sem beira, agora dá condição, impõe condições. Porque quando você entende que não é o ambiente que transforma o teu caráter, não é a guerra que lhe transforma ou que te molda a padrão dela, quando a bênção chega, você tem sensibilidade de entender. Você não vai agir como alguém desesperado. Pegou? Porque vem cá, se eu tô em Tobi, na cidade da escória, com um monte de gente complicada ao meu redor, se eu vejo que a bênção e o rei tá batendo na minha porta, meu filho, não vai voado, não é assim que vai, não vai correndo, meu ligeiro. Bora, meu filho, tchau pra vocês. Mas quando você entende quem você é em Cristo, que embora o homem não te valoriza, o Senhor te ama e está te tecendo para algo grande e extraordinário. Quando você entende que o teu lugar é lugar de herdeiro, você não sai correndo por qualquer porta ou com qualquer oportunidade que vem à sua frente, não. Você para, pensa e diz, olha,
Que eu até vou, mas eu vou se eu liderar sobre o exército. Eu vou se for para exercer governo sobre essa área. Que eles vieram atrás de mim. Eles precisam da minha ajuda. Eu sei o processo que eu passei até aqui. E quer saber? Me gerou tanta maturidade que eu ensinei, mas também aprendi. Então, se eu vou, não quero deixar aqueles que ficaram em tobe comigo, que me estenderam a mão, que ouviram o que eu tinha para falar, mesmo sem ter era, sem beira, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter recurso, mesmo sem ter nome no cartaz, sentaram para me ouvir falar. Por que sentaram para me ouvir falar? Eu até vou, mas não deixarei ninguém aqui para trás. Serão meus valentes. Serão aqueles que vão à frente da peleja e da batalha comigo, para a sociedade escória, para mim soldados. Meu Deus, aleluia! Deus vai levantar um exército para caminhar contigo nesse tempo. Deus vai levantar Simão Sirineu, que vai lhe ajudar com o peso da cruz. Deus vai se levantar de maneira extraordinária e mostrará para ti que, embora a circunstância seja desfavorável, Ele é o dono de tudo. Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. Aleluia! Não tem impossível diante do nosso Deus. Olha a importância de nós não deixarmos as circunstâncias moldar o nosso caráter. Quando as circunstâncias mudam o nosso caráter, qualquer dinheirinho que oferece, minha filha, a gente já pula, né? Pula o muro, sai do muro, mas pula lado errado. Quando a gente não entende quem somos em Cristo, qualquer prato de lentilha que se aproxima, a gente abraça. Qualquer palavras tóxicas, de relacionamento tóxico, tipo, se não for eu, não vai ser ninguém. Olha o bando de filho que tu tem, você acha que alguém vai te querer? Se você sabe quem você é em Cristo, essas palavras não te aferem mais. Você fala, eu sei quem eu sou e eu não vou ir ou caminhar por qualquer vento de doutrina. Eu sei quem Deus me criou para ser. Então, ao invés de Jefité sair correndo como um desesperado na primeira porta que abre, ele se impõe. Então vai ser assim, assim e assim. Se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar mesmo? Se você permitir que o outro coloque preço nas coisas que você levou tempo para tecer, para trabalhar, para administrar, quem é que vai dar o valor que você precisa mesmo? O valor que aquele produto merece? Tem gente querendo dar valor na obra que tu faz. E a gente sabe que às vezes é uma blusa, às vezes é uma calça. Tu sabe o tempo que foi o investimento, a dor de cabeça que deu esse projeto. Aí vem o outro que quer dar valor. Aí, se a gente está desesperado e não entende quem somos em Cristo, qualquer valor que dá, a gente aceita. Tá bom, leva. Tá bom, né? Isso pra mim tá bom, eu vou reclamar, não. Se impõe. Pluma aí aonde tu tá. Não é porque abriu a primeira porta que você vai sair como um desesperado correndo, não. Senhor, provém de ti. Senhor, tá, então tudo bem, vai ser assim, vai ser desse jeito e assim. Se você aceitar, bora, se não, pode me deixar aqui. Você tá entendendo? Porque na verdade não é sobre o lugar que Jefité tá, é quem tá com ele. Se Deus está conosco, a gente pode estar num casebre, a gente tem paz, pode acreditar. Se Deus está conosco, nós podemos estar junto com a escória. Se Deus está conosco, você tem paz. Se Deus está conosco, essa Babilônia pode estar um caos. É tiroteio, é matança. Meu Deus, é tanta coisa. Daqui uns dias nós temos medo de sair de dentro de casa. Mas se Deus está, a gente tem paz. Você está entendendo? É Deus que concede a paz que excede todo o nosso entendimento em um período de guerra, de batalha. O Senhor está falando para alguém aqui. É eu que te guardo no processo. É eu que te protejo no processo.
É eu que te moldo no processo e é eu que te levanto no processo. Eita glória! Ele impôs. E do jeito que ele impôs, o rei, os líderes gileadita aceitaram a condição. E a partir daí, Jefité, aquele que estava sem eira e sem beira, aquele que não tinha nada para oferecer a ninguém, o filho da prostituta, aquele que estava lá em Tobi, com a escória, virou governador. Começou a liderar o povo. Não vou usar governador, amém? Não é uma palavra que vai encaixar com o texto. Líder, para não falar que eu estou falando heresia. Ele virou líder de um exército. Ele veio à frente. E Deus concedeu a vitória, Jefité contra os gileaditas. E aí, nessas horas, os irmãos se aproximam, né? Me perdoa. Eu sabia que você ia alcançar. Jefité, Jefité. E detalhe, não precisou nem do rei falar para o povo eleger Jefité. O povo mesmo já gritava: Jefité, nós queremos Jefité para o líder, nós queremos Jefité. Porque o Senhor faz essas coisas. Então acredite, a tua história não terminará assim. Não terminará nessa humilhação, não terminará em morte, em rejeição, em depressão, em ansiedade. Não terminará. É um processo. Mas posso te pedir algo? Peça equilíbrio em oração. Peça. Porque às vezes, por desespero, nós entramos em portas que não é para entrar. Por desespero, nós tomamos decisões que não é para tomar. Por desespero, nós aceitamos qualquer coisa. Para nessa tarde. Fala: Senhor, em nome de Jesus, me dê equilíbrio para no processo eu tomar as decisões certas, porque eu não quero ficar 40 anos, eu não quero ficar mais um dia do que o dia determinado por Deus no meu deserto. Não, Senhor, pelo contrário, eu quero alcançar Canaã ligeiro. Eu preciso viver o novo de Deus, eu preciso viver o extraordinário. Por quê? Porque quando nós tomamos atitudes precipitadas, tentamos fazer do nosso jeito, da nossa forma, ao invés de correr para a bênção, nós estamos correndo da bênção. Está entendendo? A bênção seguirão aqueles que crêem e alcançarão. O Senhor está te dizendo, a bênção já foi liberada, ela tem endereço certo. Continua firme em oração, em busca contínua. Não divida o teu altar. Não aceite barganhar pela tua fé. Permaneça fiel. Porque embora você esteja algum tempo em Tobi e ninguém te dá o auxílio necessário, ninguém te ajuda, Deus está contigo. Ele fará alcançar. Creia. Creia. Porque tudo que o Senhor está te ensinando é acreditar. Tudo o que Ele está te ensinando é que aonde o homem não alcança, Ele alcança. Portas que o homem não abre, Ele abre. Deus está te ensinando que embora a vida tenha te empurrado para o fundo do poço, Ele é o Deus que vai onde o homem não vai. Se necessário, lá no fundo do poço, para te elevar ao nível que ninguém dos teus alcançou. Creia que através desse processo será manifesto a glória de Deus. E tem governo, tem liderança, tem honra. E se tu crer, tu verás a glória de Deus. Eita glória! Você que crê nessa palavra, diga: pastora, eu tomo posse dessa palavra. Gente, a pastora falou, viu? Meu Deus, mas tem 2 horas que a gente está aqui. Eita glória! Diga: eu tomo posse dessa palavra.
em nome de Jesus. Gente, louvado e engrandecido seja Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Até aqui tem nos sustentado o Senhor, e nós sabemos que a palavra dele é viva, eficaz, tem poder de quebrar todo jugo. Não saia daí, porque eu quero orar por você e com você, missionária Nelciliana. E muito obrigada, missionária. Gente, a meta é sempre 30k de curtida, mas fica top demais, né? Batemos aí 36k e 700 curtidas. A missionária falou 42k. 42k de curtida. Ainda é top. Quem me acompanha sabe que curtida pra mim não é apenas número. Você curte o TikTok, entrega as lives e alcançamos vidas. Tem pessoas aqui que tá pela primeira vez